Quando você vende, você quebra a confiança. Você gosta de entrar numa loja e ver aquela vendedora vindo em sua direção? Você não gosta, você se sente invadido, tá? Porém, quando você ensina, você constrói o quê? Uma confiança. Fala, nação de vendedores! Rafael Mendes aqui e eu vou já te fazer um pedido. Desde já, senta o dedo aqui no like, compartilhe com os seus amigos, porque o nosso tema hoje é bastante interessante. O nosso tema de hoje é como vender para quem não quer comprar. Eu queria trazer a seguinte analogia para você. Você tem a oportunidade de apresentar o seu produto, o seu serviço e a sua solução para um estádio. E dentro desse estádio, nas arquibancadas, estão os seus potenciais clientes e você no centro do estádio. O que você falaria para chamar a atenção deles? Para despertar o desejo de compra desse potencial cliente? Até porque o tema de hoje é como vender para quem não quer comprar. Eu sou Rafael Mendes e eu reforço para você. Clica aqui, ativa o sininho, marca, compartilha com o máximo possível de pessoas, porque o nosso conteúdo hoje ele é incrível. Antes da gente ir para o estúdio, eu queria compartilhar com vocês um dado bem interessante. Existe um instituto americano chamado Instituto Chat Holmes. E esse instituto fez um estudo de comportamento de compra das pessoas. E nesse instituto ele criou aquilo que a gente chama de pirâmide de Chat Holmes, onde no topo da pirâmide existe somente 3% das pessoas que estão comprando agora. O que isso quer dizer? Se eu tenho um estádio cheio de pessoas, somente 3% das pessoas que estão dentro desse estádio estão comprando agora. O que você, vendedor, pode fazer para chamar a atenção dos 97% da pirâmide? E é isso que a gente vai falar hoje. Fica aqui comigo. Valeu! Então, galera, voltando agora para o estúdio, a gente vai continuar sobre esse nosso conteúdo. Mas e aí? Vamos trazer para reflexão. Você tem a oportunidade de apresentar sua empresa, o seu produto, o seu serviço no centro de um estádio. E aí? Como que você vai falar para convencer 100% da pirâmide? Deixa eu destrinchar um pouquinho mais essa pirâmide de Chat Holmes, a pirâmide construída pelo Instituto Chat Holmes. Se você quiser entender mais ainda sobre esse assunto, leia um livro chamado Máquina Definitiva de Vendas, que ele explica como ele construiu essa pirâmide aqui e como fazer com que o seu cliente que não quer comprar diga sim, tá? Então, na base da pirâmide aqui, a gente tem 30% das pessoas que estariam dentro de um estádio que tem certeza que não está interessado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são pessoas que ou já têm um produto ou um serviço similar ao seu, ou ela está simplesmente focado em outras coisas. Ela não está ali para comprar, ela está ali para assistir uma partida de futebol, tá? Então ela não quer saber muito do seu produto e do seu serviço, tá? No centro da pirâmide, a gente tem 30% das pessoas que não acreditam estar interessado. Olha aqui, não acredita estar interessado. O que isso quer dizer, tá? Aqui, se eu utilizar hacks de persuasão, armas de persuasão aqui, eu consigo fazer com que o talvez possa se transformar em um sim. Então você tem uma boa probabilidade de transformar essa etapa aqui da pirâmide. Aqui, mais acima desse dado que eu passei para vocês, não está pensando nisso, tá? Não está pensando nisso. Também aqui tem o não, e aqui eu posso criar um discurso para transformar o não em um talvez, e o talvez em um sim. E aqui a gente tem 7% das pessoas que estão dispostas a ouvir aquilo que você tem para falar, tá? Dispostas a ouvir, isso não quer dizer que elas querem comprar alguma coisa. E aqui, pessoal, é onde está a grande luta dos vendedores. 3% estão comprando agora. É todo mundo brigando pelos 3%. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal do YouTube sobre o meu react da experiência que eu tive. Eu fui convidado pelo programa Mais Você, da Ana Maria Braga, para vender cachecol ali no viaduto do Chá a 35 graus. E é muito louco aqui, porque eu tive a experiência de oferecer esses cachecóis para as pessoas que transitavam ali
E o tempo inteiro eu estava analisando o comportamento humano das pessoas e construindo ali, ajustando o meu discurso para pessoas que não queriam comprar, para prestar atenção naquilo que eu tinha para dizer, tá? E o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que todos os ambulantes ali da região usavam os discursos similares e atuavam sempre nas pessoas que estavam mais despercebidas ou pessoas que paravam em alguns pontos estratégicos para descansar. Eu não, eu fazia essa análise corporal das pessoas, então eu percebia pessoas que estavam andando mais devagar, pessoas que não estavam tão corridas para ir trabalhar e abordava essas pessoas e ia ajustando o meu discurso. Eu falei nesse vídeo sobre o React, uma metodologia chamada AIDA, eu ia ajustando o meu discurso para essas pessoas, para que elas pudessem prestar atenção em mim. Mas olha que legal esse dado aqui. Então se 3% das pessoas estão comprando agora. O estádio que a gente iniciou o nosso vídeo, né, a nossa aula de hoje, é a Arena da Baixada, aqui em Curitiba. A capacidade da Arena da Baixada é de 42.372 pessoas. 3% de 42.372 é 1.271. O que isso quer dizer? A gente tem 1.200 pessoas comprando pipoca, comprando hot dog, comprando refrigerante. Que discurso você, vendedor, poderia utilizar para falar com 41.101 pessoas? Esse é meu objetivo aqui. Esse é meu objetivo de mostrar para vocês de que maneira vocês poderiam chamar a atenção das pessoas. E para isso eu vou usar aqui o nosso flip chart para ir conduzindo com vocês aqui a técnica que pode ajudá-los, tá? Você precisa oferecer alguma informação de valor, pois lhe dará uma grande oportunidade. Você precisa construir o quê? Uma mensagem de transformação. Então a técnica de hoje para chamar a atenção de 100% da pirâmide é a construção de uma mensagem de transformação. Eu vou contar para vocês um exemplo real aqui. Eu tenho um amigo e esse amigo trabalha na área financeira, tá? Ele trabalha no segmento de consórcios para imóveis, consórcios para carro, mas o foco dele é consórcio para imóvel. E o discurso de vendas dele era um discurso da seguinte forma: você gostaria de comprar um dinheiro barato? Percebe que ele usava um discurso de atributo, um discurso de características do produto dele? E aí eu fui conversando com ele, fui ajudá-lo, né, a montar esse discurso de vendas dele e perguntei, cara, como que você normalmente vende o seu produto e o seu serviço? Ele falou, cara, eu faço da seguinte forma, normalmente eu consigo reunir, né, eu consigo montar algumas palestras e o meu foco é trazer pessoas acima dos 35 anos até os 60 anos de idade, porque eu sei que são pessoas que têm potencial de compra do meu produto e meu serviço. E eu começo usando esse discurso. E eu falei para ele, cara, vamos construir uma mensagem de transformação aqui para provocar, para fazer com que o auditório inteiro preste atenção naquilo que você tem para vender. E aí o que acontece? A gente começou a pesquisar, a gente foi a fundo entendendo como era o comportamento dessa geração e aí a gente identificou o seguinte, que a partir dos 35 anos de idade, ali 35, 40 anos de idade, a grande maioria da população brasileira já começa a se preocupar com o futuro. Isso é meio assustador, né? A gente deveria se preocupar com o futuro desde a nossa adolescência, né, tá? Mas, voltando aqui para o contexto desse meu amigo, a partir dos 30 anos de idade, a gente identificou que o brasileiro ele começa a se preocupar com o futuro. E é o público dele. E aí a gente começou a pesquisar e eu encontrei um dado incrível. O dado diz o seguinte, que somente 1% da população brasileira somente 1% da população brasileira consegue manter o seu padrão de vida após se aposentar. Cara, 1%. Então se a gente tem 200 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes vão conseguir manter o seu padrão de vida após a aposentadoria. E é por isso que a gente vê tanta gente, tantos senhores ou senhoras trabalhando em supermercados, trabalhando em trabalhos mais operacionais. Lógico, a gente tem pessoas que fogem a essa realidade. Mas por quê? Porque essas pessoas precisam complementar a sua renda. Então somente
1% da população brasileira consegue manter o mesmo padrão de vida após se aposentar. E a gente construiu toda a mensagem de transformação, de venda do produto dele a partir desse dado aqui, do quê? Dessa informação de valor. Então é fundamental você pesquisar essa informação de valor, informações, dados que estejam conectados com o seu produto e que estejam conectados com a sua audiência, com o seu público aqui, tá? E aí o que aconteceu? Cara, ele começou a arrebentar de vender. Então ele reunia o público nos teatros, nos locais onde ele ia apresentar o seu produto e o serviço, e ele sempre começava: quem aqui gostaria de ter uma vida boa após a aposentadoria? E a grande maioria do teatro levantava a mão. E aí ele começava a fazer uma segunda pergunta: quem aqui acredita que está preparado para viver a melhor parte da sua vida após a aposentadoria? De 100 pessoas no teatro, somente 50% levantava a mão. E aí ele trazia a mensagem de transformação. Eu não sei se vocês sabem, mas somente 1% da população brasileira consegue manter o mesmo padrão de vida após se aposentar. A gente via as pessoas assim, tipo, cri, 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 cri. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. E automaticamente ele prendia a atenção das pessoas. As pessoas falavam: cara, esse cara é um especialista. Esse cara, ele é uma autoridade. E aí ele naturalmente ia dando essa palestra de educação financeira. E no final da palestra dele, ele começava a falar do produto dele. Então ele mudou o discurso. Ele tirou o discurso de um produto de venda de atributo. Compre um dinheiro barato, porque as pessoas compram um dinheiro barato. Que é isso? Parece um charlatão falando, e trouxe para uma nova roupagem, né? Ele trouxe o quê? Uma informação de valor. E para eu construir essa mensagem de transformação, existe um passo a passo, tá? Eu vou passar para vocês 3 regras fundamentais para a gente construir essa mensagem de transformação. A primeira regra é a seguinte: oferecer algum conhecimento que ajude o consumidor a atrair mais interesse para você. Isso é muito legal, muito legal. Eu vou pegar aqui uma folha e vou desenhar um círculo do vendedor desafiador. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou oferecer uma informação de valor? Como é que eu vou construir essa mensagem de valor? Bom, basicamente, essa construção dessa mensagem de valor, ela parte do seu princípio de aprendizagem vendedor. Eu já compartilhei em alguns vídeos anteriores, inclusive uma pessoa me fez uma pergunta: qual é o futuro do vendedor pós o marketing digital? E eu compartilhei dizendo que o futuro do vendedor é um vendedor mais professoral, um vendedor que ensina ou que tira dúvidas do potencial cliente, porque hoje a audiência ela tem acesso à informação, mas nem sempre a informação faz com que ela entenda 100% do que se trata aquele produto, aquele serviço. Então a gente chama isso daqui do círculo do desenvolvimento do vendedor desafiador, para você poder oferecer esse dado, tá? Naquele primeiro item. Você precisa desenvolver o quê? Você precisa entender de negócio, tá? Se você vende para B2B ou B2C. Basicamente seria o quê? Se você vende produtos para a área agrícola, é fundamental você entender todo o ecossistema da agricultura. Se você vende, por exemplo, remédios, você é da indústria farmacêutica, tá super na moda agora falando sobre aquele vírus novo, né, o coronavírus. Cara, esteja atento a esse tipo de informação, conheça mais sobre esse tipo de informação. Por quê? Porque isso vai dar argumentos, tá? Durante um processo de apresentação ou durante a construção da sua mensagem de transformação. Então, o primeiro passo para você fornecer esses dados, você precisa desenvolver o seu vocabulário, a sua intelectualidade vinculada ao quê? A negócios. Tanto se você vende para B2B quanto para B2C. A segunda área que você precisa desenvolver é sobre mercado. B2B ou B2C. Basicamente seria o quê? Conhecer profundamente os concorrentes daquela empresa ou daquele potencial cliente que você quer vender. Entender o ecossistema como um todo, tá?
E aqui o que é legal, se você tem empresas, tá, cases de sucesso do mesmo segmento daquela empresa que você quer vender, ali para o B2B, você vai sair na frente dos outros vendedores, porque você já conhece aquele mercado, tá? A próxima etapa que você precisa desenvolver, aquilo que a gente chama de setor. Novamente, se for para o B2B ou B2C. Na verdade, principalmente B2B, tá? Setor. Se você vende, por exemplo, para recursos humanos, que é uma área dentro de uma empresa, você precisa conhecer todo o ecossistema de recursos humanos, tá? Porque para ter um discurso específico para recursos humanos e super importante aqui, tá? Conhecer sobre a pessoa que você vai vender, seja B2B ou B2C. Cara, dá uma stalkeada, dá uma olhada no LinkedIn da pessoa, dá uma olhada no Instagram, dá uma olhada nas informações que possam ser úteis para você construir a sua mensagem de transformação. Se você está num estádio, a gente sabe que o discurso para a pessoa é bem desafiador, mas se você está numa palestra para idosos, você já tem as características de um idoso, por exemplo. Então conheça informações sobre a pessoa aqui, tá? Então, olhando para a nossa regra aqui, oferecer algum conhecimento que ajude o consumidor a atrair mais interesse para você, como que você vai construir isso? Cara, estudando, olhando para aquela matriz ali, para aquele círculo do vendedor desafiador. Segundo item, se a informação for de fato útil, ela automaticamente o posicionará na mente do consumidor como sendo o maior especialista que os seus concorrentes. O que isso quer dizer? Você entregou uma mensagem de valor para ele e ele começa a comparar os seus concorrentes com você. Por quê? Porque você ensinou para ele, você ensinou esse potencial cliente. Por exemplo, eu nunca me esqueço da 6ª série, quando a professora de história, a professora Morgana, me ensinou sobre monarquia. Toda vez que eu leio algo sobre monarquia, por exemplo, a família real britânica, me vem na mente a professora Morgana. Olha que loucura isso. Então eu sempre faço essa conexão afetiva com o primeiro especialista que me ensinou ou que vai te ensinar sobre um assunto, tá? Terceiro item, se você pensar em planejar estrategicamente, encontrará uma maneira de entregar essa informação. Vamos lá, você é o emissor daquela informação e o seu potencial cliente é o quê? O receptor. É fundamental você identificar que mecanismos você poderia utilizar para comunicar essa mensagem de transformação. Um discurso pode ser um mecanismo, um PowerPoint pode ser um mecanismo, um vídeo pode ser um mecanismo, uma mensagem do WhatsApp pode ser um mecanismo aqui também, tá? E agora a gente vai o quê? Para a prática. Como que eu faço para montar essa matriz de transformação? A matriz funciona da seguinte forma, ela é dividida em 4 etapas. A primeira etapa é a etapa do produto, é isso que eu quero vender. A segunda etapa é a etapa do atributo. O que seria o atributo? As características técnicas do meu produto ou do meu serviço. A terceira etapa é a etapa do benefício, e o benefício é o que eu vou ganhar com isso, o que eu ganharia comprando esse produto e esse serviço. E aqui eu tenho a mensagem de transformação, baseado em dados que eu pesquisei e baseado nas 3 primeiras etapas da minha matriz de transformação. E eu listei aqui um produto que eu gosto muito, é uma das minhas frutas prediletas, que é a banana. Vamos olhar para um atributo, por uma característica da banana. A banana tem o quê? Vitamina B. Vitamina B. Olha aí, tô cheio de vitamina B que eu consumo muita banana, tá? Qual é o benefício? Qual é o principal benefício de consumir a banana vinculado ao atributo, à característica técnica da banana? O benefício é acalma o sistema nervoso. Eu não sabia disso. Então, se você quer ficar zen, coma bastante banana aqui, tá? Mensagem de transformação. Eu comecei a pesquisar sobre sistema nervoso, sobre vitamina B e aí construí uma mensagem de transformação. 2 bananas por dia podem aumentar em 50% a sua energia. Então, se você é feirante e está lá, olha a banana, R$5, olha a banana, R$10, comece
a usar o seguinte discurso: pessoal, 2 bananas por dia podem aumentar em 50% a sua energia. Venham conhecer a banana aqui do quiosque do seu Joaquim. 2 bananas por dia podem aumentar em até 50% a sua energia. Legal isso, pessoal? Então, a matriz de transformação ela é dividida em 4 etapas: produto, atributo, benefício e, naturalmente, a mensagem de transformação. Tem um outro produto que eu amo e eu usei muito isso na adolescência. Hoje nem posso ter isso em casa porque sou um ex-viciado em videogame, tá? Então o produto aqui é o videogame. Que atributo, que característica técnica eu teria do videogame, por exemplo? Memória. Então um videogame com uma boa memória para poder o quê? Processar o meu jogo. Qual é o benefício? Uma melhor performance no jogo. E aí eu comecei a procurar sobre benefícios de jogar videogame, sobre benefícios de ter uma boa performance de memória em videogame. Comecei a buscar alguns estudos e ao invés de oferecer um videogame tal com X quantidade de memória, eu posso usar esse discurso para um pai que vai comprar, que não quer comprar um videogame para o seu filho. Olha só esse discurso, olha essa mensagem de transformação. Você sabia que videogames 3D podem aumentar a capacidade de memória? Cara, quem não quer aumentar a capacidade de memória dos seus filhos? Um pai até não quer comprar um videogame, mas gostaria que o seu filho pudesse ter o quê? Uma transformação. Eu quero compartilhar com vocês, eu fui convidado pela Anshan, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, para fazer um pitch da minha empresa, a RP Trader, que é uma startup de terceirização, de prospecção e vendas, onde eu competi com outras startups e nessa batalha eu tive a oportunidade de utilizar a matriz de transformação. É um vídeo bem legal provando como isso pode funcionar. Tá? Eu usei isso na frente de alguns investidores e também das pessoas que estavam competindo comigo. O vídeo tem 5 minutos, dá uma olhada como uma mensagem pode chamar a atenção de todo mundo. Fica ligado no vídeo. Boa tarde a todos. Prazer, meu nome é Rafael. Antes de começar a apresentação da RP, eu gostaria de trazer uma informação para todo mundo aqui. Você pode ter um produto incrível, uma ideia incrível e um serviço incrível, mas nada disso vale se você não tem um fator fundamental, que é vendas. E nós somos a RP Trader, nós vamos ajudar vocês a vender o produto que vocês têm demonstrado e apresentado para o mercado. A RP Trader é uma empresa, uma startup de prospecção e vendas B2B que utiliza metodologias do Vale do Silício. R vem de receita e P vem de previsível, que é uma homenagem à Bíblia de vendas do Vale do Silício chamada Receita Previsível, criada pelo americano Aaron Ross. Trader é aquela figura da Bolsa de Valores que compra e vende ações. Mas por que a gente gosta dessa figura do trader da Bolsa de Valores? Porque para nós ele é o vendedor moderno. Ele é o perfil de vendedor que utiliza metodologias, que utiliza tecnologia e bastante experiência para poder comprar e vender ações da Bolsa de Valores. Mas nós não trabalhamos na Bolsa. Nós temos um método que nós chamamos de trader de vendas. E o que seria o trader de vendas? Nós terceirizamos o funil de vendas das empresas. Como que isso aconteceu? Essa ideia surgiu através da figura do meu sócio e da minha figura. O meu sócio é um profissional da área do mercado financeiro e eu sou professor de vendas. Legal, né? Vocês viram como uma mensagem de transformação pode fazer com que as pessoas prendam a atenção? E olha, eu quero compartilhar com vocês aqui na minha audiência. Eu não fui para as finais porque o meu produto ele tem algumas características de escalabilidade e uma das características de uma startup é escalabilidade rápida, então eu tenho que fazer alguns ajustes na minha empresa para ter essa escalabilidade, mas de 0 a 10 no meu pitch, na minha proposta de valor, na minha mensagem de transformação, eu fiquei com uma nota 93. Então foi uma nota super alta, tá? Então eu tive uma boa pontuação. E para finalizar, quer dizer, antes de finalizar, faz o seguinte, metralha o dedo aqui nesse like, compartilha, se inscreve no canal, compartilha aí com os seus vendedores. Olha que legal isso daqui. Quando você vende, você quebra a confiança.
Você gosta de entrar numa loja e ver aquela vendedora vindo em sua direção? Você não gosta, você se sente invadido, tá? Porém, quando você ensina, você constrói o quê? Uma confiança. Eu sou professor e confesso para vocês que os meus melhores clientes dentro da minha empresa são os meus alunos. Por quê? Porque eu ensino informações para eles o tempo inteiro. Inclusive hoje recebi uma mensagem de um aluno dizendo que estava desistindo de ter a sua estrutura interna de prospecção e gostaria de trazer para a minha empresa. Segunda frase, uma das coisas mais estratégicas a se fazer é encontrar dados de mercado que tornem seu produto ou serviço mais importante. Se você gostou desse vídeo, eu vou reforçar para você, metralhe o dedo aqui no like, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Eu quero dizer algo bem importante para vocês. Eu tenho um grupo no Telegram, aqui embaixo, tem um grupo para você acessar esse grupo do Telegram, onde você pode ter informações diárias, conteúdo pão quentinho para você diário sobre vendas, sobre persuasão, sobre negociação e como chegar mais vezes ao sim. Eu sou Rafael Mendes e fica a minha gratidão para vocês. Até a próxima. Fui! Pronto? É muito bom essa aula aí, né?